Por favor, sente-se confortavelmente e abra sua Bíblia agora mesmo no livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 20, para que possamos estudar juntos esta importante passagem. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1. E eu vi um anjo poderoso e majestoso descer do céu, e ele possuía a chave do abismo profundo, e uma corrente imensa e forte estava firmemente presa em sua mão. Amém. E prendeu o dragão, aquela antiga e poderosa serpente, que é o diabo e também Satanás, e o amarrou firmemente por 1000 longos anos, e lançou-o no abismo profundo e sem fim, fechou-o com segurança e pôs um selo inquebrável e permanente sobre ele, para que não mais enganasse as nações de toda a terra, até que os 1000 anos se completassem totalmente e chegassem ao seu fim. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém. Quantos aqui realmente querem saber como lidar eficazmente com a serpente Satanás? A melhor e mais eficaz maneira de lidar com a serpente em sua vida pessoal e em seu ministério é seguir os métodos e princípios da Bíblia para lidar com Satanás em sua igreja e em seu ministério. Ok? Você ainda está aqui? Você ainda está por aí? Tem certeza de que está aqui? Você está aqui. Ok? Tente ficar e acordar por apenas alguns minutos. Vamos terminar logo e ouvir algo verdadeiramente novo. Amém. E o lançam. Agora, como Deus lida com Satanás? Quantos acreditam que Satanás está atacando a igreja? Apenas 4 pessoas percebem isso. Então, o resto de vocês, que Deus os abençoe com seus anjos. Agora foi assim que Deus lidou com a antiga serpente. Número 1, no versículo 3, ele o lançou em um poço sem fundo. Ok? Número 2, ele armou uma armadilha para ele. E número 3, ele colocou um selo de autoridade e poder sobre ele. Essas são as 3 maneiras de lidar com a serpente, para que ela não engane mais as nações da terra, as nações do mundo, as nações de todo o planeta. Também sim. Portanto, há de fato 3 maneiras principais de lidar com a presença do diabo na sua igreja e também no seu ministério. A primeira maneira, o número 1, é lançá-lo em um poço sem fundo. A segunda maneira, o número 2, é calá-lo completamente. E a terceira maneira, o número 3, é colocar um selo sobre ele. Amém. Então, número 1, a primeira maneira de lidar com o diabo que usa seres humanos é expulsar o diabo da sua igreja ou afastar essa pessoa da sua vida e ministério. Amém. A segunda é calá-lo em silêncio. Certas vozes precisam ser silenciadas. Elas não devem ser ouvidas. Não precisamos ouvi-las nem ouvir suas opiniões. Seus líderes de opinião e oradores e com palavras, eles não devem ter permissão para atuar e falar na igreja. Algumas pessoas estão destruindo sua igreja ao permitir que chamados grandes homens e líderes de opinião tenham voz na igreja, em vez de você liderar o povo. Você acha que essa pessoa é importante? Essa pessoa é mais velha, a voz dele na igreja é, na verdade, o que está estragando a igreja. É por isso que a Bíblia diz que eles o calaram. Cale a boca. Um dia eu estava conversando com a esposa de um pastor. E ela estava sempre se rebelando contra o marido, contra o que ele fazia. E eu disse a ela, cale a boca. Ela disse, o que você está tentando dizer? Que eu não posso falar? Que eu não devo dizer o que penso? E eu disse, sim, não diga o que você pensa. O que você pensa não é importante. Ninguém quer te ouvir. Você é irrelevante para o que está acontecendo na vida desse homem. Cale a boca. Você é uma mulher rebelde? Eu disse isso a ela. Você está dizendo que eu não posso? Eu digo sim, estou dizendo que você não pode falar. Você está dizendo que não posso aconselhar? Não aconselho. Você é uma mulher rebelde. Cale-se. Você precisa aprender a ficar calado.
a voz de Satanás. Foi o que Jesus fez quando Pedro disse: você não irá para a cruz. Jesus se virou para ele e disse: Satanás, eu te designei a apenas 3 versículos. Ele foi nomeado 3 versículos antes, em Mateus 16. 3 versos. E Jesus virou-se para ele e disse: cale-se, você é Satanás. Então eu disse àquela mulher: cale a boca. Não consigo falar. Você não pode falar. Eu disse que você não tem importância. Você não tem importância no ministério. Beiete. Você é apenas uma mulher rebelde causando confusão nesta igreja. Se você quiser. Vejam, alguns de vocês se sentem mais gentis que Deus. Veja, você é mais amoroso. Você diz que é. Você é mais santo. Você é mais espiritual que Deus. Então você é. Você diz: Sam, venha e sente-se ao meu lado. Deixe-me discutir algo com você. Uau! Então a terceira via, estou apenas dando a vocês essas 3 vias como um resumo e chegarei lá. A terceira é colocar um selo sobre ele. Marque o você. Você marca a pessoa e marca essas coisas. É por isso que escrevi. Eu escrevi um livro também para marcar as pessoas que estragam as igrejas. E há 4 deles aqui, neste exato local, e que meu livro é uma marca distintiva e importante. Número 1, aqueles que acusam você. O título do livro é um selo. Isto. Estou selando Satanás. Você não pode simplesmente calá-lo. Você, marquei você. Aqueles que acusaram, aqueles que esqueceram, alguns de vocês que estão aqui presentes neste exato momento, talvez se lembrem de tudo isso que aconteceu. Você esqueceu como foi nomeado. Você não é ninguém agora. Sua boca é grande. Você pode criticar os anciãos e os pais que o criaram, ordenaram e nomearam. Você pode se levantar em uma cidade e começar outra igreja em algum lugar e ficar dizendo coisas blasfemas. Sim. Então não vamos deixar você em paz. Escrevemos um livro especial, especialmente para marcar você. E então o número 4, aqueles que te deixam, aqueles que vivem. Veja, aqueles que saem são especialistas em destruir igrejas. Quando você pergunta a eles, por que você está assim? O Espírito, fui guiado pelo Espírito. Deus, o Espírito me guiou. Mentiroso, 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 homem mentiroso. E aqueles que fingem como Judas, você sabia que na última ceia os outros discípulos realmente não sabiam o que ele ia fazer? Ele fazia parte do grupo perfeitamente até o momento em que foi completamente exposto. Ei, então, há outras pessoas além dessas, pessoas que são desleais, que não são confiáveis e que agem de forma traiçoeira. Pessoas que são desleais. Aqueles que desprezam a lealdade e a fidelidade verdadeiramente. Esse é um sinal. Nós os marcamos. Um dia um pastor veio à minha igreja. Ele era uma pessoa nova, já tinham falado com a minha igreja antes, e ele veio e começou a andar entre o pessoal do escritório e assim por diante. Um dia ele fez um comentário para mim. Ele disse: bispo, sua igreja é a prova de tudo. Eu disse: Qual é o verdadeiro significado de a prova de tudo? Ele disse: você simplesmente não consegue dizer algo negativo. Quando você fala algo, é como se você fosse estranho. Todo mundo fica olhando para você. Porque nós falamos sobre lealdade para que as pessoas saibam que quando alguém fala de determinada maneira, essa pessoa é de um certo jeito, tem algo errado com ela. Você não pode deixar alguém falar de determinada maneira em uma igreja. Você os deixa que eles atuem na igreja. Você verá o que acontecerá com você. A pimenta vai te dobrar. Toda a igreja será destruída. Líderes e pessoas leais, pessoas desleais e pessoas que desonram os pais. Eu escrevi uma carta para os pais. Eu tenho 7 selos que são necessários para selar as presenças satânicas que se manifestaram na igreja de vocês.
Alguns de vocês aqui, vocês são o Satanás. Vocês são aqueles que estou marcando para que as pessoas os reconheçam e as pessoas os conheçam e saibam desses tipos específicos de comportamento que são coisas que estragam as igrejas. Sim. E se você deixar, você deixará para seu próprio arrependimento. Então, pessoal desleal, vocês devem saber o que é uma pessoa desleal. Estou lhe dizendo, você precisa saber. Você deve encontrar uma pessoa desleal. E não só você, toda a igreja deve saber. Eu prego este livro para toda a igreja. Todo mundo vai saber o que é uma pessoa desleal. Assim, quando uma pessoa destruidora estiver falando, todos nós saberemos disso. O que você diz? Nós não falamos essas coisas aqui. Um pastor vai sentar com você, conversar com você, compartilhar com você. Quando você sai da presença dele, começa a dizer coisas estranhas, ou mesmo enquanto estou pregando para você agora, talvez você esteja sentado em algum lugar me criticando, dizendo algo engraçado sobre mim. Aí você vem e senta aqui com essa cara de santo, como se estivesse realmente recebendo tudo aquilo que estou dizendo. Você pode ver que há muito dessas coisas. E Deus está mostrando, minha querida irmã, é exatamente assim que se lida com o diabo. Primeiro, você o expulsa para um abismo sem fundo. Número 2, cale a boca. Mesmo que você esteja por perto, essa pessoa não deve ser importante. As pessoas mais importantes da minha igreja não são empresários. Agora eles são os mais velhos de alguma coisa. Eles são pastores e meus melhores amigos são pastores. Todos os meus amigos são pastores. Eu não me movo com empresário. Eu não sou um empresário, um pastor. O quê? Um homem de negócios. Por que eu deveria me mudar com pessoas que são... Quem está fazendo negócios? Negócios porque tem dinheiro ou porque são grandes. Você é importante na cidade. É bom que você esteja na igreja. Glória a Deus, nós te honramos. Vamos deixar você sentar em um bom lugar e tudo mais. Mas você não é um pastor. Não vejo por que eu deveria te trazer. Quando eu vou ao banco, ninguém me coloca na frente do banco porque eu cheguei. Tenho que arrumar um lugar para estacionar no banco e assim por diante. Não, o banco é um banco. Quando você vai, você é diretor administrativo. Você é o gerente. Então, por favor, me escute com atenção. A lealdade é algo muito, muito importante que você precisa aprender. Quando você realmente não aprende e não entende, você simplesmente não gosta. E há pessoas... Satanás realmente não gosta muito deste livro, mesmo? Sim, absolutamente, ele não gosta. Um dia fui a uma certa igreja e preguei lealdade. E esse. Quando terminei de pregar, um pastor que estava sentado na frente veio até mim. Ele veio até mim e disse: "Obrigado, pastor, pela mensagem." E ele foi embora. No segundo ano em que fui, preguei a mesma mensagem. A mensagem de lealdade, a lealdade. Ele veio. Depois que apertou minha mão, disse: "Obrigado, pastor." E ele foi embora. No terceiro ano eu fui convidado pelo mesmo pastor para aquela mesma igreja. Quando fui, preguei novamente sobre lealdade. Ele veio, apertou minha mão e foi embora. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando terminei de pregar, ele chamou o pastor titular e perguntou por que ele não tem outra mensagem para pregar. Ele não tem aqui. No segundo ano, quando eu vim, ele disse sim, mas ele não tem nenhuma outra mensagem para pregar. No terceiro ano, quando eu vim e preguei, Senhor, ele veio até a pessoa, pastor. Eu disse a ela, quem contou a ele que estamos brigando aqui? Quem lhe disse que estamos em quadratura aqui? Por que ele está pregando o que está pregando? Quem lhe disse que estamos brigando aqui? Então um dia ele pegou o meu livro e jogou no chão. Esse. E ele pulou em cima dela. Ele disse isso. Isto não é um livro. Porque ele era um homem culto, não um livro. Ele pisou nele. Cuidado, Satanás. Ele realmente não quer isso de forma alguma, porque ele descreve você perfeitamente. Ela descreve você. Isso é um selo, é para marcar alguém de alguma forma. E ele era uma pessoa muito desleal, aquele pastor, que não era digno de confiança. Um dia ele ligou para seu pastor sênior. Ele estava falando com seu superior. Ele estava discutindo com o pastor, gritando ao telefone. Então, em um momento, ele bateu o telefone na cara do pastor sênior. E o pastor sênior ficou muito bravo. Ele ligou e disse: você era um bêbado,
você não era nada. Você veio para esta igreja, você foi salvo. Eu te levantei e quis te encorajar realmente. E eu te tornei pastor na igreja para te honrar e também te ajudar. E agora eu te coloquei lá fora e as pessoas estão te chamando de pastor. E eu estou falando com você ao telefone. Você está gritando comigo e batendo o telefone na minha cara. Então ele pegou o telefone, bateu e disse ao pastor: você nunca mais vai bater o telefone na minha cara. No dia seguinte, ele foi internado no hospital. Sim, no dia seguinte ele foi internado no hospital. Quando ele foi, disseram uma coisa, disseram algo. Então disseram isso. Então ele disse: você precisa fazer uma operação. Então eles decidiram. Ele nunca mais voltou para casa. Sim, ele nunca voltou. Esse foi o fim dele. E o pastor sênior me disse que aquilo o assustou muito. Ele ficou muito assustado. Porque quando ele diz, quando o seu pastor te diz, você nunca mais vai bater o telefone na minha cara. Veja, é mais do que isso. É uma declaração espiritual sobre a sua vida. Ele nunca mais voltou para casa. Então veja, você precisa ficar atento. Porque sem lealdade não podemos construir a igreja. Quando você sobe ao púlpito e as pessoas estão murmurando e reclamando, não dá. Quais são as etapas da deslealdade? Muitas coisas acontecem, mas uma das etapas é a murmuração e a reclamação. Sabe, as pessoas estão falando por baixo dos panos. Elas estão falando pelas suas costas. Elas dizem coisas sobre você enquanto estão com você. Elas realmente não acreditam em você. Um dia encontrei algumas pessoas que pertenciam a um partido político e o candidato presidencial era tudo para eles. E o candidato presidencial deles estava lá. Enquanto apoiavam esse candidato, falavam pelas costas dele. Quando me encontravam, diziam: esse é o nosso homem, mas é difícil de promover. Ele tem muitos problemas. Ele é assim, é um candidato muito difícil de vender. Enquanto isso, quando estão com ele, dizem: ah, sim, vamos ganhar. Você venceu. E aí, pelas costas, eles dizem que esse homem é muito difícil. Este homem. Não podemos vendê-lo. Pudermos. Um homem muito difícil. E então, não sei se vocês têm a Suprema Corte aqui, mas em Gana, eles vão ao tribunal sobre eleições há muito tempo. Então você vê que alguns do partido que apoiam dirão: ah, esse homem vai perder. Enquanto isso, eles fazem parte do processo e dizendo pelas costas: ah, você vai perder. É só isso. Inútil, você. E quando vencem, dizem vencemos, e quando não estão com ele, dizem perder. Não é verdadeiramente possível que um pastor possa prosperar e se sair bem de forma consistente quando ele tem pessoas o criticando e murmurando constantemente contra ele por todo o tempo. Existem 7 estágios da deslealdade. Deixe-me apresentar os 7 estágios. Número 1, espírito independente. Número 2, estou apenas lhe dando os estágios. Você pode pegar o livro mais tarde. Número 1, espírito independente. Número 2, ataque. Por favor, pegue o livro mais tarde. Quando você se ofende, é preciso ter cuidado com as pessoas que se ofendem. Por que houve a guerra de libertação em Serra Leoa? Ofensa. Ofendido. O que te ofendeu? Um mau governo e a corrupção. Eles estão simplesmente abandonando e deixando você à própria sorte, não é mesmo? Eles se esqueceram de você. Eles só cuidam de um grupo de pessoas, não é? Coisas assim. A mesma coisa na Libéria. Eles foram lutar contra tudo. Então a guerra na igreja vem da mesma ofensa. E o terceiro estágio é a passividade. As pessoas ficam calmas e tranquilas. Então, muitos países que parecem calmos e tranquilos é porque as pessoas estão apenas tranquilas. Mas não que eles não sejam infelizes. Eles são infelizes, mas são legais. O quarto estágio é a crítica. Estágio crítico. Estágio 5, estágio político. Estado 6, política. Política é quando você começa a chamar pessoas diferentes e formar grupos na igreja. Ou um pastor viverá com metade da congregação e irá para um novo e diferente lugar. Amém. E então a grande e muito profunda decepção. O estágio do engano total. Nunca se deixe enganar. Quando você vê um pastor ali, você pensa que Deus não está com ele. Deus está com ele. Você sabe que há um homem de Deus engana.
Ele foi atacado por tantas coisas. Toda vez que você pensa que Deus o deixará, mas Deus ainda está com ele. Amém. Todos os pastores que deixaram a igreja achavam que sua igreja acabaria. Mas a igreja dele ainda é maior que a igreja de todos. Sim. Você acha que pode destruir um grande homem de Deus? Todo mundo o conhece. Ele me contou. A esposa dele disse para ele. A esposa dele disse, eu vou acabar com você. Porque ela ia se divorciar. Disse, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Mas ela não pode acabar com o servo de Deus. Você não pode acabar com o servo de Deus. E há muitas pessoas que acham que estão acabando com os outros. Eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com esta igreja. Eu vou acabar com este pastor. Tenho certeza de que há pessoas que vão acabar. Pastor Johnson, acabar. Ele está acabado em Baal. Eu vou acabar com ele nesta cidade. Não pode acabar com o servo de Deus. E número 7, rebelião aberta. É quando as pessoas se rebelam abertamente, como quando há guerra. E o último estágio é a execução. Execução. Agora, o que é exatamente a execução? E como ela realmente funciona de fato? Todos os rebeldes têm o mesmo fim. Como Lúcifer terminou? Como Lúcifer... E eu estou te fazendo uma pergunta. Ele foi expulso do céu e você será lançado fora como um ramo seco. Como Judas terminou? E ele mesmo. Como Adonias, aquele que tentou ser rei no lugar de Salomão, como ele foi executado. E Joabe, que sempre foi desleal ao rei Davi, como ele terminou? Ele foi executado. Como Absalão, que lutou contra o próprio pai. Desculpe, como Absalão terminou, aquele que lutou contra o próprio pai Davi. Como ele terminou? Se você souber o que é ser destruidor, nunca será destruído em relação ao seu pastor. Ah, sim. Você fará de tudo, em tudo o que fizer para nunca ser desleal. Se você entender o que isso significa. Ah, não. Olhe, Jesus encontrou tantas pessoas. Ele conheceu tantas pessoas. Lembra da mulher? A mulher que já teve tantos maridos. Todas essas pessoas. Ele sempre tinha coisas boas para dizer. A mulher que foi pega em adultério. Isso significa que o pênis do homem estava dentro da vagina quando eles entraram no quarto e o homem teve que se retirar. É isso que significa no próprio ato. Eles foram pegos no próprio ato. Esse é o significado de no próprio ato que Cristo Jesus disse. Deixem-na. Deixem. Ele chamou a mulher depois e disse, você sabe, não faça isso de novo, ok? Mas para Judas, alguém que traiu seu líder. Ele disse que teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Zaqueu, um notório ladrão, um conhecido extorsionário. Ele recebeu todas essas pessoas, mas para Judas, ele o avisou. Mas no final ele disse que teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Desde que li essa passagem, sempre que alguma das minhas fiéis está grávida e começa a sangrar, você sabe, às vezes com 12 semanas uma mulher começa a sangrar. Elas têm abortos, eu sempre as chamo de minhas filhas. Talvez seja um Judas que está saindo. Então, graças a Deus, não fique triste. Veja bem, ele não vai nascer agora. Não chore, por favor, não chore. Talvez você estivesse prestes a dar à luz um Judas e é melhor que ele saia agora. Não é verdade? Não é melhor que ele não nasça? Então, qualquer mulher que eu vejo grávida, se vejo que você está perdendo o bebê, digo para não chorar. Talvez Judas, Hitler, Stalin, esses personagens aparecem. Você está sangrando-os. Deixe-os sair de você. Uau! Agora, verdadeiramente, ninguém pode prosperar de forma plena em nenhum desses 7 estágios distintos. Se você é um pastor, por exemplo, não pode trabalhar eficazmente com pessoas que são excessivamente independentes. Quando você diz, vamos lá, por favor, eles simplesmente dizem, eu vou depois, talvez um pouco mais tarde. Quando você diz, vamos nos encontrar a partir das 4h00, eles dizem, eu vou chegar às 6. Ou você anuncia na sua igreja e diz, todos do coral vão usar preto e branco. E então um dos membros aparece de azul e preto. Você percebe que essa pessoa tem um espírito independente, está agindo de forma diferente de como todo o grupo deveria se comportar. Essa pessoa não pode ser liderada.
Quando você está pregando, todo mundo está feliz e sorrindo, dizendo amém. A pessoa está te olhando assim. Ele não diz amém. Não aplaude, não anota nada. Não está impressionado com o que está acontecendo. Ele está apenas sentado ali daquele jeito. Cuidado com pessoas independentes. É como se fosse assim. Eu não me abalo com o que ouço. Um pastor, ele tinha uma esposa de pastor. Uma esposa de pastor que estava sentada ali. O marido dela era desleal. Ela também estava lá. Ela estava de cara fechada. Ela estava sentada ali. Quando ele pregava, todo mundo ria da cara dele. Ele pregava. Ele não conseguia se controlar. Então ele foi e segurou a casa. Levante-se, levante-se. Para o fundo. Para o fundo. Ele a mandou para o fundo. Sim, ele mesmo me contou. Ele disse, eu mesmo fui e mandei ela para o fundo da igreja. Sentada aqui com essa atitude, essa postura. Você se torna uma pessoa importante. Quem para mim não me impressiona. Tudo isso. Quando você está se movimentando, o que você está dizendo? Você se senta na igreja e aqui tem pensamentos malignos. Ei, quando me tornei pastor, no começo eu tinha apenas algumas pessoas, 30 pessoas na minha igreja. Meu assistente era uma pessoa desleal. Todo mundo gostava dele. Então, e eu confiei nele. Então deixei as pessoas irem até ele. Eu sabia que não me sentia inseguro. Então deixei você conversar com as pessoas. Ele estava conversando com eles. Eu permiti isso. Todo mundo conversava, eram amigos todos. E ele era do tipo sorridente. Eu não sou do tipo sorridente. Eu sou sério. Eu estou sempre sério. Então ele era essa pessoa legal. Todo mundo ia até ele e eu não pensava em nada. Eu também estava simplesmente fazendo o meu trabalho. E aos poucos, eles realmente começaram a reclamar para ele, a conversar com ele e a me criticar. E aos domingos eu costumava vir à igreja. Ele costumava sentar aqui nesta sala. Eu não sei por que ele não sentava na frente. Mas você senta assim. Quando vejo o rosto dele e das outras pessoas, o microfone começa a tremer. Eu tinha medo. Sim, eu tinha medo na igreja que eu tinha acabado de começar. Sou estudante, comecei uma igreja e eu sentia esse medo. E minha boca costumava ficar seca. Eu precisava de água para beber, senão minha língua travava. Minha língua ficava parada lá atrás e eu até achava que ia morrer engasgado. E os caras ficavam sentados ali. Todo domingo eu sentia medo. Todo domingo eu sentia medo. Chegou no momento em que todo sábado eu começava a ter dor de barriga. A partir das 2h, sábado 2h, eu começava a dor de barriga. E meu quarto ficava em frente ao banheiro. Então, quando eu abria a porta e entrava, era 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, todo sábado. Então eu contei para minha esposa naquela época. Na verdade, ela não era minha esposa ainda. Ela era só minha... Eu vou. Porque eu disse que serei pastor, então vou ter dor de barriga todo sábado pelo resto da minha vida? Ela disse, acho que não. Eu não acho. Deus vai te curar. Mas Deus não iria me curar. Tenho que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o lançaram no poço do abismo. Expulse-os! E um dia eu tive um sonho. Sabe, tinha uma garota, ela costumava cantar como essa que canta para mim agora. Sempre tive alguém que canta para mim. Ela costumava cantar. E havia um guitarrista, ele tocava, venha contemplar, um violão. E eles tocavam, cantavam. Eles costumavam tocar músicas e cantar antes de eu pregar. Ela nem era uma cantora tão boa assim, mas costumava cantar. Então, um dia eu me vi em uma visão. E na visão eu era um boxeador. Você consegue me imaginar como um boxeador? Eu estava vestindo um short vermelho e meu oponente estava usando um short azul. E eu estava lutando boxe intensamente no sonho. Lutei, lutei, lutei e lutei incansavelmente até ficar tão exausto que finalmente acordei. E enquanto eu estava deitado ali, eu disse a mim mesmo, você sabe quem era o outro boxeador que eu estava enfrentando? O outro de short azul. A menina que canta, uma garota, a menina que era. Era ela quem estava usando a camisa azul e brigando comigo. E o Senhor me disse, essa garota está lutando contra você. Essa garota está lutando com você. Na igreja. Eu disse. Então uma escritura veio a mim. Provérbios. Provérbios capítulo 22, o versículo de número 10. Expulse esse escarnecedor. Você vê a mesma escritura sagrada em que Deus lidou com a serpente. Por favor, leia.
e a contenda acabará. Expulse o escarnecedor, e a contenda acabará. Provérbios 22, versículo 10. Jogue fora esse scanner. Lance-o. Eu não rezo por ele. Não fale com ele. Expulse-o. Você não é mais sábio que Deus. Quando Deus estava lidando com a serpente, ele a lançou em um poço sem fundo. Você é mais sábio que Deus. Em vez disso, você está nomeando a pessoa, dando um carro novo para ela e dando mais status e importância dentro do seu sistema. Expulse essa pessoa. Então eu convoquei uma reunião, chamei todos os meus anciãos e os reuni. Em uma sala me sentei no chão e disse: vocês têm me criticado, você e alguns. Não contei a eles sobre sonho, mas sabia sobre uma garota. Eu disse: você estava me criticando. Você. Você foi criticado. Você fala de mim quando eu prego. Você fala de mim o tempo todo. Eles estavam falando. O principal assunto deles: não fui chamado. Eu não fui chamado por Deus. Como se eu não tivesse vocação. Não há ansiedade, não há poder. Você entende? Não fui chamado. Sou um estudante. Estou me forçando a ser pastor. Mas não fui chamado. Deus não chamou. Deus não me chamou. E como eu era estudante, não era. Não era difícil de acreditar. É fácil acreditar porque eu era um estudante. Minha igreja tinha 20 ou 30 membros. Então você luta saber. Por isso, um dos primeiros ataques é o espírito de confusão. Mas agora já não tenho certeza. É assim mesmo que eu sou. Mas Deus me disse: expulse o estudioso. Ei, siga o Espírito Santo. Quando Deus estiver te guiando, faça o que ele disser, obedeça a ele. Quando Deus disser vá, não pense, vá. Pensar demais está estragando a igreja. Comece a seguir o Espírito Santo. Deus me disse: expulse esse canto. Lance-os no abismo sem fundo. E eu o chamei e disse: a partir de hoje, você não vai mais liderar nenhuma reunião. Você não vai mais fazer nada. Quero que você saia da igreja. Eles disseram: você quer que eu saia da igreja? Meu braço direito disse: se você não quer que eu faça anúncio, cante, seja líder de louvor e adoração e faça tudo, eu posso ficar na igreja sem fazer nada. Eu disse: eu não quero que você esteja na igreja. Fora da igreja, vá para outra igreja. E ele saiu. Isso foi em 1988, já há exatos 25 anos passados. Desde aquela época, na confusão, saiu da minha igreja. A pessoa que veio se tornou meu assistente. Ele é meu assistente até hoje. É a ele que dediquei este livro. Sim. E minha igreja em Gana ficou. Eu a deixei para ele. Eu nem vou mais lá. Eu nem tenho tempo. Comecei uma nova igreja. Sim. Uau. E Deus me deu. E ficamos menos porque muitas pessoas foram embora. Eles foram embora com todos os seus amigos, todas as pessoas com quem ele estava conversando. Todos foram. Sim, todos foram. Onde eles estão hoje? Eles só me olham na internet o tempo todo para ver o que estou fazendo. Eles estão sempre assistindo na internet para ver o que eu estou fazendo, porque eles previram minha queda há 25 anos, que eu não conseguiria sobreviver. Eles dizem que eu sou orgulhoso. Eles dizem que eu não fui chamado. Eles dizem que eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo de ruim no mundo. Eles dizem que sou eu. Fiquei tão deprimido um dia que estava dormindo no meu quarto na faculdade de medicina e vi a viga passando e pensei: se eu conseguir me enforcar nessa ponta para morrer, então, quando esse cara e as pessoas que criticam vierem e me virem pendurado, eles tristes, se arrepender do que fizeram. Mas Deus me livrou. Deus me livrou. Deus me livrou. É por isso que eu digo isso. Se você não for forte e confiante, você vai acabar acomodando Satanás como um amigo pessoal. Você vai ver que está nomeando ele, ordenando ele na igreja e ele faz parte de você o tempo todo. Quando, na verdade, você deveria ter lidado com ele da mesma forma que Deus lidou com Satanás. E você não é mais sábio do que Deus. Pessoas que ficam murmurando, falando e criticando. Falando, isso não é chamado. Ele é assim, porque ele bebe água, porque ele conversa com a garota. Ele está apaixonado por ela, ele está apaixonado por essa pessoa. Por que ele está fazendo algo diferente? Tantas coisas. Quando me casei, disseram que minha esposa estava grávida.
por isso que eu me casei. Você pode perguntar a ela se eu dormi com ela antes de casarmos. Vá perguntar a ela. Eu era virgem quando me casei. E eu não dormi com nenhuma outra garota. Pela graça de Deus, eu era um virgem. Há poucos virgens na igreja, só aviões. Virgin Atlantic e outro. Virgem de verdade a gente não tem. Quando me casei, disseram que eu tinha feito isso. Eu fiz isso tudo. Qualquer coisa que dizem, eu já fiz alguma. Por isso escrevi um livro para aqueles que te acusam. Nem eu cheguei lá. É sobre isso que eu queria falar. Que confissão! Você vê as pessoas criticando. Um dia eu estava em uma visão muito clara. Eu vi. Eu estava trabalhando em um avião. E do meu lado direito estava um pastor. Venha. E então do lado esquerdo estava outro pastor. Eu quero muito encontrar alguém para me ajudar. Ok, venha você. Do lado esquerdo estava outro pastor. Nós estávamos andando assim. E eu estava conversando com eles. Estávamos conversando, caminhando por uma longa estrada. Eu estava sozinho. Não havia nada. Não havia nada até bem longe. Havia uma montanha. Então, enquanto eu caminhava, virei para um dos meus amigos e critiquei um pastor que eu conhecia. A Bíblia diz isso. E Miriam falou contra o Senhor. E o Senhor, ouça isso. Miriam falou contra Moisés e o Senhor Deus. Ouça isso. Assim que me virei para ele e falei, de repente ouvi algo distante e misterioso vindo da montanha. Era sem dúvida um animal selvagem, talvez um predador noturno. O animal começou a se mover da montanha. Eles começaram a andar. E estava atrás, então eu podia ver, eu podia ouvir que estava vindo. Algo estava vindo. E nós continuamos andando. Eu disse, não tem nada. Nós estávamos trabalhando quando o animal desceu a montanha. Então ele chegou ao plano e estava andando em terreno plano. Então eu me virei e vi que ele estava vindo. Veio assim rápido, andando devagar. Não estava com pressa. Era como se soubesse com certeza que não havia pressa. Pelo menos no que me diz respeito, por causa das palavras que eu disse. E ele estava vindo. Então percebi que estava ficando cada vez mais perto. E eu estava mais nervoso. Então de repente me virei e lá estava ele bem na minha frente. Era como uma espécie de abraço, como um porco. Mas não um porco. Um animal completamente enegrecido. Cargê. Então ele estava ali mesmo, bem perto. Então ele pulou diretamente no meu peito e de repente, sem aviso. Ele pulou no meu peito e eu gritei. Quando gritei, acordei. Eu estava deitado no chão de um hotel, no último andar, em algum lugar. Então o Espírito Santo disse para mim, olha, toda vez que você abre a boca para falar contra o meu servo, você está atraindo espíritos malignos, doenças, maldições das montanhas para a sua vida. Porque eu só fiz um comentário, só disse, esse homem de Deus, isso. Então as coisas começaram a se mover e a chegar. A Bíblia diz que Miriam falou contra Moisés e o Senhor. Ouça imediatamente que ela foi atacada de lepra. Observem alguns de vocês. Veja bem, é isso que vai fazer com que você morra cedo aqui. Deveria ter vivido mais. Mas você se tornou um destruidor de pastores, destruidor de homens de Deus. Sua boca sozinha em seu quarto destruiu pessoas. As pessoas não conseguem receber de outras pessoas por causa do que ouviram de você. O que ouviram você dizer faz com que não consigam receber de certas pessoas. Obrigado. Um dia encontrei um pastor. Ele costumava fazer parte da minha igreja. Ele me disse uma coisa. Ele disse, eu gostaria de poder retirar as palavras que disse sobre você. Nunca tive ninguém que confessasse como esse cara confessou. O que eu disse sobre você. Eu gostaria de poder voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. Então, pessoas com um espírito verdadeiramente independente, pessoas que estão criticando, que estão fazendo política, a política em si. Na igreja você tem que ter muito cuidado. Sabe o que é política? Política. Veja, a guerra nunca teria acontecido se não houvesse política. Este aqui vai falar com aquele vai falar com... O que você acha disso? O que você acha? O pastor está viajando demais. Não é verdade? Você viu isso? Agora olhe para a esposa dele. Agora, a esposa dele é mais do que uma rainha. Quem? Você viu os sapatos? Você viu que os sapatos de Singapura estão fazendo isso. Sabe o que fazem? Freon! Eu ouço isso. Eu ouço tudo. Você tem algo para dizer todo dia.
Só você tem tantas coisas. Você está falando de um homem de Deus. Cuidado, meu amigo, cuidado. Um dia um pastor me disse uma coisa muito importante. Ele disse: um grande homem de Deus, a esposa dele o deixou. Ou então você vai ouvir nas notícias que ele se divorciou. Então, um belo dia eu disse a mim mesmo: vou convencer. Vou realmente e verdadeiramente convencê-lo a se casar novamente com a sua esposa. Sim. Quando fui, eu disse: você precisa se casar de novo com sua esposa. A mesma esposa. Ele disse: eu vou me casar com ela. Essa foi a primeira surpresa, porque todo mundo achava que ele tinha deixado a esposa, mas na verdade foi ela quem o deixou. Então um dos filhos disse: se eu fosse me casar com minha esposa, se meu pai fosse se casar com ela de novo, na verdade eu não posso, eu não consigo usar, eu nem vou dizer o que ela disse. Eu não quero dizer isso no microfone. Quando ouvi a criança falando, fiquei bastante surpreso com isso. Eu disse: não. Então percebi que em toda a história eu não sabia a verdade. Você está sentado em algum lugar falando coisas, mas não sabe o que realmente está acontecendo. É muito fácil ser assim. Você deve ter muito cuidado ao abrir a boca para falar contra os servos de Deus. Você não sabe o que pode acontecer com você. Um dia que havia um homem de Deus chamado Kenneth Hagin. Ele veio para uma conferência como esta. Algumas pessoas vieram no segundo dia, mas perderam o primeiro dia. No primeiro dia, o presidente anunciou: esta pessoa foi demitida. Porque um problema. Ele disse: nós o demitimos. Os que vieram depois não sabiam. Então eles vieram vê-lo. Ele disse: ouvimos ontem que o presidente demitiu alguns pastores. O que você acha disso? E o pastor disse: sim, é bom, é verdade. Eles deveriam ser demitidos por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então ele explicou para eles e eles foram embora. Quando o pastor chegou em casa, foi dormir. E no meio da noite, à meia-noite, ele estava deitado na cama. 00:30. De repente, a luz do sol entrou no quarto. Você consegue imaginar? Não há luz nem eletricidade, escuridão total. Então, de repente, uma luz se acende como a luz do sol. E então uma voz falou. E a voz disse: quem és tu que julgas o servo alheio desde ontem? Este foi o comentário que ele fez. Um comentário bastante pertinente e que nos faz refletir. Deus ouviu isso. Deus ouviu o comentário que ele fez sobre o pastor. E uma voz veio pela segunda vez. Quem és tu que julgas outro servo? Eu vim para ambas as cidades. Vim pregar aqui as minhas próprias custas. Estou fazendo o que quer que esteja fazendo. Você se senta e diz algo realmente sobre mim. Então uma voz soou novamente. Quem és tu que julgas o servo alheio? Este profeta Kenneth Hagin disse que desde então não tem mais nada a dizer. E veja, morrer não fez nenhum comentário. Não importava o que acontecesse na igreja, sobre qualquer pastor ou pessoa, ele não tinha nada a dizer. Quando ele morreu, todos os pastores que foram ao seu funeral, eu já assisti ao funeral dele mais de 10 vezes, e tenho a gravação. Já assisti ao funeral dele mais de 10 vezes. Todos disseram que ele nunca falou nada de ruim sobre ninguém. Ele nunca falou nada de ruim sobre você, simplesmente. Lá. Ele nunca falou nada de ruim sobre ninguém. E veja você já falou tantas coisas ruins sobre alguns de vocês. Você assiste televisão e vê um homem de Deus. Aí você começa a criticar esse homem. Ele gosta disso. Esse homem, ele gosta disso. Esse homem só prega sobre isso. Esse homem não é a pessoa certa. Esse falando como em Serra-Leoa, criticando. De onde você aprendeu isso? De onde você aprendeu isso? De onde você aprendeu isso? É um espírito maligno. É um espírito maligno sentar e criticar. Criticar homens de Deus e criticar. De onde você aprendeu isso? Você simplesmente fala sobre coisas que não conhece. Todo mundo está tentando servir a Deus, brigando entre si, criticando todo mundo. De onde você aprendeu isso? Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Você tem que calar a boca e aprender a calar todas essas coisas. Aleluia. Não se deixe enganar, embora um dos estágios da deslealdade seja o engano, eu já te falei, não é?
Nunca pense quando você vê um pastor que ele realmente não tem nenhum poder. Um dia o governo veio derrubar os muros da minha igreja. Governo de Gana. Eles vieram derrubar os muros da minha igreja com soldados. E as pessoas dizem que não temos poder. Uma pessoa veio até nós. Ele disse: você tem comunhão com a terra? Você faz caminhadas de oração? Ele estava me perguntando: você ora? Você faz isso. Olha o que aconteceu com você. É como se você não tivesse poder. Por isso aconteceu. Tenha cuidado ao lidar com o homem de Deus. Tenha cuidado. Você pode pensar que ele é impotente, mas às vezes Deus permite isso por um motivo. Deus permite. Quando Jesus estava na cruz, ele estava morrendo. Deus permitiu. As pessoas vieram zombar dele. Nana, desça da cruz. Nós vamos entrar para a sua igreja. Se você descer, nós vamos te seguir. E Jesus estava lá. E eles de fato, realmente, verdadeiramente cuspiram nele. E eles pensavam, em sua incredulidade, que Jesus não possuía nenhum poder divino. Tenham muito cuidado com tais pensamentos. Então, um ladrão, com uma atitude de zombaria e desdém, disse: vamos, salve-se a si mesmo, se puder. Que homem tolo e sem discernimento. Você disse que é pastor. Mostre seu poder. Então, outro ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando... E imediatamente Jesus teve poder para dizer: Hoje você estará comigo no par. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus teve poder para perdoá-los. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Um dia, um cineasta chinês fez um filme sobre Jesus. Um Jesus completamente chinês. No filme, todos os personagens eram de fato chineses. Jesus era um homem chinês. Pôncio Pilatos era chinês. E todos os soldados também eram chineses. E Maria Madalena era uma garota chinesa. Então, no filme, eles colocaram Jesus, o Jesus chinês, na cruz. E todos os soldados chineses vieram zombar de Jesus. Desça da cruz, desça da cruz. E o Jesus chinês perguntou: sou eu de quem vocês estão rindo? Veja, eles estavam tentando mostrar Jesus Cristo no filme. Então eles continuaram zombando de Jesus. Então o Jesus chinês perguntou pela segunda vez: sou eu de quem vocês estão rindo? E eles continuaram. Então pela terceira vez o Jesus chinês diz: sou eu de quem vocês estão rindo? De repente o Jesus chinês começou. Ele desceu da cruz e de repente começou a lutar. Uma luta chinesa muito intensa. Ele lutou com todos os soldados. E os soldados chineses, os soldados romanos chineses, com grande determinação, lutaram bravamente contra ele, conseguiram capturá-lo e então, de forma implacável, o colocaram de volta na cruz e o crucificaram, entende? Eles o pregaram novamente à cruz, garantindo sua morte final. Mas eles estavam tentando mostrar que ele iria lutar. Mas lutar, Deus permitiu que ele fosse fraco. Sim, ele disse: eu posso chamar 6.000 legiões. Sim. Então você vê um pastor envelhecendo, alguns nossos pastores velhos, você pensa, eles não têm poder, são eles que podem te amaldiçoar. E você vai morrer na sexta-feira, estou te dizendo. Porque os poderes deles, se foram financeiramente, eles são menos fortes. Socialmente, eles são menos fortes. As igrejas deles não são tão poderosas. Eles ficam apenas com as palavras deles. Então você vê pessoas idosas quando falam maldições e bênçãos. Veja, quando Isaac estava cego, ele era um homem velho que estava cego. Quando ele falou, disse que qualquer um que o abençoar seja abençoado, que qualquer um que amaldiçoar Jacó seja amaldiçoado. E foi assim que terminou. É isso que mantém Israel até hoje. Ele era cego, mas era poderoso. Então eu quero te dizer, a lealdade é um assunto muito, muito importante e fundamental. E é de suma importância que aprendamos, ensinemos e vejamos isso. Temos que ter isso em mente. Temos que ensinar. Veja, neste livro eu tenho o que chamo de 39 sinais de deslealdade.
Sim, você tem que conhecer a ciência. Você tem que conhecer a ciência dos políticos. Quando você tem alguém que é político na igreja, sempre conversando com grupos, quando ele acabar com você. Porque o que você acha que muitas pessoas estão dizendo? Muitas pessoas não estão felizes com isso. Muita gente tem que ficar atenta a essas coisas. Mas se você não souber, vai ver que você vai. Antes que perceba, você vai se tornar desleal. E a Bíblia diz que 200 pessoas seguiram Absalão na inocência de suas mentes. Absalão, alguém que está atacando o próprio pai e você está seguindo isso. E uma igreja da Nigéria veio para Gana para começar uma igreja. E depois de alguns anos, o pastor levou toda a congregação a se separar da igreja na Nigéria. E você vê que muitas pessoas o seguiram. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a deslealdade. Se você ensinar sobre isso, ninguém vai te seguir. Diga, ei, você não pode fazer isso. Se quiser ir, vá. Esta é a nossa igreja. Você não pode se separar assim. E quando fizermos isso, Deus vai nos abençoar e haverá paz na igreja. Fiquem de pé todos. Aleluia. Levante a mão e peça a Deus o espírito de lealdade. Em todos os lugares, levante suas mãos e apenas ore. Ore e fale com Deus. Peça ao Senhor para mantê-lo leal e fiel. Peça a Ele que o livre de todo o mal, do mal da deslealdade e da infidelidade. Seu ministério deve ir longe. Abra sua boca e ore. Abés, rezar. Deus está mudando sua vida. Deus lhe deu um novo ministério agora. Querido e amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós humildemente oramos a Ti. Salve-nos, livra-nos da maldade, reze para que você não seja mau. Ore para que Deus o livre da maldade. Peça ao Senhor para ajudá-lo. Há um longo caminho pela frente. Peça ao Senhor para livrá-lo dos maus apetites, coisas que farão com que você se destrua. Levante as mãos e reze. Onde quer que você esteja com abscesso, levante as mãos e reze. Apenas converse com Deus sobre sua vida. Você precisa de uma bênção. Você não precisa de um cure-se. Rezar. Jesus, oh dear Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Ore para que a bênção de segui-lo e de ter a sua presença venha sobre você abundantemente. Que Ele o livrará de qualquer coisa que possa trazer maldição sobre sua vida. Peça a Ele para livrá-lo do mal. Se você está sendo excessivamente político em sua igreja, peça a Ele para salvá-lo de criticar os homens de Deus. Seu pastor sênior, o pai que o nomeou para essa posição, é digno de respeito. Rezar. Ore para que Deus tenha verdadeiramente trazido você aqui esta manhã para livrá-lo do mal. Deus trouxe você aqui esta manhã para crescer e ampliar seu ministério. Algo está mudando em seu ministério. Rezar. Abra sua boca e ore. Rezar. Obrigado, Jesus. Reze para que nenhum mal ou qualquer forma de adversidade se encontre em sua vida, em nenhum momento. Você não falará mal algum. Ore, por favor, para que o espírito de lealdade venha verdadeiramente sobre você. Fidelidade. Fidelidade. Levante as mãos e diga: Senhor, faça-me fiel. Faça-me fiel. Eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Faça-me fiel. Faça de mim um servo fiel, um pastor fiel e dedicado, um assistente fiel e prestativo. Rezar.
Fale com o Deus. Jesus. Jesus. Ajude-nos. Ajude-nos. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Faça com que a sua bênção venha sobre nós. Faça com que as bênçãos do ministério sejam nossa porção. Livrai-nos das curas. Que nossas vidas e nossos ministérios não terminem repentinamente. Salva-nos, Senhor. Rezar. Deus está ouvindo sua oração. Algo está mudando. O plano maligno de Satanás não virá sobre você. O plano maligno de Satanás não virá sobre você. Ele está salvando você. Ele está salvando você. Ele está salvando você. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo espírito de lealdade, pela fidelidade, pela estabilidade, pelo estabelecimento contra qualquer ataque do diabo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, Pai amado. Muito obrigado verdadeiramente pela imensa e preciosa bênção da sua santa palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.